podemos começar, né? Estão me ouvindo bem? Sim, não, talvez. Ao menos. Grita. Então, beleza. Vamos lá. Nas aulas anteriores, nos episódios anteriores, né? Nós vimos aí, né, as consequências do processo globalizatório, né, da entrada da América Latina dentro da globalização, as consequências e principalmente, né, o que, né, o consenso de Washington, as medidas ali trazidas representavam enquanto discurso e que consequências elas se desdobraram. Né? Então, essas perguntas aqui é importante vocês conseguirem responder, né? Terem uma ideia do que é. Além disso, né, a gente discutiu que pensar os países, comparar os países não é uma tarefa fácil. Né? É uma tarefa bastante difícil, principalmente para não se cair em certos modismos, né? Se resumir o país ali por umas imagens, por uma reportagem, por uma propaganda do que é aquele país, quando, né, nós vivemos aí no mundo real, sabemos que embora a vida tenha muitas belezas, né, a vida também tem dificuldades, né? A gente vive num país maravilhoso, mas que tem grandes dificuldades. Assim como qualquer outro país, né? Então não precisa ter. E essas classificações, né, a primeira assim que foi mais difundida, ela vai surgir durante a Guerra Fria, né, que vai dividir o mundo em três, né? O primeiro mundo é baseado em economias capitalistas centrais, né, da economia capitalista, o segundo mundo países socialistas e o terceiro mundo que não era nenhum dos dois, né? Tomar bastante cuidado com esse conceito terceiro mundo, né, que às vezes ele vai aparecer. Mas vocês, na hora de redigirem ou tentarem se referir aos países menos desenvolvidos, aos países mais pobres, tenham dificuldade, não usam esse conceito, né, que ele já está meio pejorativo, ele meio que perdeu o sentido, né, hoje em dia, principalmente porque o segundo mundo, como se conhecia, não existe mais, então tem que se pensar de um outro jeito, né. E aí a gente vai ter a nova divisão, a divisão vigente, assim, que mais ou menos se aproxima de uma atualização do anterior, né? Então a gente tem os países desenvolvidos, né, países centrais da economia capitalista ou que se beneficiem por efeito de vizinhança, né? O país está muito próximo, né, um país mediano, mas que está muito próximo de grandes economias. Né? Então, qualquer país que seja vizinho da Alemanha e da França não vai, por mais que não seja uma economia pujante, vai se beneficiar de muitas sinergias. Os países em desenvolvimento, né, que seriam o contrário desses desenvolvidos, então um tanto de gente, né? Seria uma panela muito grande. E dentro desses países em desenvolvimento, a gente vai ter dois que a gente vai conseguir assim ter uma clareza e destacar, né? Que são os países emergentes, né? São países em desenvolvimento com bons IDHs, e também os países assim menos desenvolvidos, ou seja, aqueles países que a gente consegue perceber uma grande fragilidade do ponto de vista institucional, né, que seriam os estados frágeis e os estados predatórios. Pelas notícias, pelos que vocês acompanham, alguém saberia dar um exemplo de um estado frágil aqui próximo da gente, que a gente tem notícia e tal? Começa com H, valendo ponto. Gol!
E ninguém quer ponto, gente. Começa com o quê, professor? Com H. Tem poucos países que começam com H. Tem um país com H perto da gente que é um estado predatório. Qual é esse país? Um estado... Honduras, por acaso, professor? Oi? Honduras? Não. Haiti. Haiti. Quem falou? Matheus. Matheus. Por que o Haiti é um estado frágil? Você sabe, então? Ou só falou porque é um país com H, daí você... Primeira ou segunda opção? Segunda opção, professor. Agroinfo. Info. Info Matheus. Gradnik. É isso? Bem. Então, o Haiti. O Haiti, não sei se vocês sabem, passou por um... Até hoje, né? Vive em uma instabilidade política, praticamente uma guerra civil onde facções criminosas tentam controlar o país. Por que existe, né, essa situação no Haiti? Vamos pensar... A Holanda, quem dera, né? Vamos pensar, por exemplo, o que é necessário para a gente ter, assim, minimamente uma segurança, uma paz, um direito de ir e vir? Que instituições são necessárias? No nosso caso do Brasil, a gente tem, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, né? Tem as infraestruturas ali de prisão, blá, blá, blá. Tem todo isso aí que funciona com seus defeitos, mas funciona, que garante a gente ter uma paz social. Né? A gente consegue ir e vir assim com bastante tranquilidade, não sei o que, graças a essas instituições do Estado que coordenam isso. Se o Estado não tem essas instituições muito frágeis, o que acontece? Toma conta, né? Aí esse Estado, né, que tem instituições frágeis, geralmente, né, em grande maioria dos casos, resultam em países pouco desenvolvidos ou menos desenvolvidos, né? Países com baixo IDH, grande índice de violência, grande índice de morte, mortalidade infantil elevada e assim por diante. Então, a diferença aqui entre frágil e predatório, embora os dois às vezes pareçam, né, falar, dos países pobres a gente tem sempre a mesma coisa, né, um poder assim absoluto que miséria as pessoas e outro que não. Não, às vezes tem esse caso como o do Haiti, tem vários casos como esse. Tem um Estado, tem um relativo regime representativo que às vezes foi colocado, né, foi estabelecido com apoio de forças internacionais, como foi o caso do Haiti, mas que o Estado não conseguiu criar um fortalecimento institucional para manter ali a paz e a ordem, vamos dizer assim, minimamente. Né? Diferentemente de um Estado predatório. O que seria um Estado predatório? Quem quer ganhar o ponto? Pode dar um exemplo ou falar o que é o Estado predatório. Rapidinho. Uma palavra. Tempo. Ninguém? Oxe. O que é predador? Você sabe, né? Que vai lá e preda. Então, vamos entender predador como um caçador, alguém que vai lá e tem as presas. Então, vamos imaginar um estado predador, né? Um estado predatório. É isso. É um estado em que sua estrutura, seu funcionamento serve para predar sua população, ou seja, para quem está no poder extrair o máximo ali de recurso, de dinheiro, de benefício, sei lá como tudo que pode incluir nisso, né?
em proveito próprio, em proveito dos seus pares. Então, se a gente pensar ditaduras, teocracias, etc., são exemplos de estados predatórios. Nem todos, mas às vezes. Que é o quê? Um aparelho de Estado que serve para atender unicamente os interesses de uma parcelinha ali da população que está no poder. Beleza? Então, sempre fazer esse raciocínio de um Estado predatório é um Estado ditatorial, é um Estado onde o aparelho do Estado serve mais aos interesses ali de determinados grupos ou de determinada pessoa do que aos interesses coletivos. Pode seguir? E aí eu deixei o conceitinho para vocês, né? E que, assim como a reflexão deve ser feita, né? De que os países menos desenvolvidos têm esse problema de instituições frágeis, né? De não conseguir que as instituições funcionem, é interessante a gente entender que os países em desenvolvimento, os emergentes, assim como os desenvolvidos, boa parte, né, do processo de desenvolvimento, né, que a gente chama de para garantir esse bem-estar social, uma garantia de acesso melhor a produtos e consumo, etc., tudo isso, ele vai caminhar junto ao processo de maturidade institucional. Né? Os países desenvolvidos lá, eles não foram assim, a economia desenvolveu aqui que nem louco e tal, e depois tudo foi atrás da economia. Não. A economia foi desenvolvendo junto com o seu arranjo institucional. Né? As instituições começaram a se fortalecer e, consequentemente, as atividades econômicas atreladas àquelas instituições regulatórias, de apoio, de ensino, de pesquisa, blá, blá, blá. Então, tudo que o Estado poderia de fornecer de assessoria à produção econômica, à produção cultural, intelectual, etc., se baseia em um fortalecimento institucional, né? Que faça valer os interesses daquele Estado no mundo. Então, quando se tenha, às vezes, as ironias, né? O consenso de Washington pregou que o Estado não deve intervir na economia, né? A gente tinha isso bem claro. O Estado tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo. Porque um Estado que intervém na economia é um Estado ruim. Agora, tipo assim, o argumento principal disso é falar, ó, vê os Estados Unidos. É um Estado que intervém pouquíssimo na economia. E realmente é um Estado que regula muito pouco o mercado financeiro. Por isso que dá um monte de cagada, né? Óbvio. Mas é um Estado que abre mão muito da regulação para garantir o fluxo. Mas falar, ele não intervém na economia? Ah, não. Faz uma guerra no Iraque. Gasta milhões em guerra para não sei o quê. Vai defender interesse e não intervém na economia. Né? Tipo assim, né? Então, às vezes, o que está escrito assim não é muito bem o que se pratica, né? Porque se um país entra em guerra com outro, ele está intervindo na economia mundial. Né? Ele está gastos militares. Se um país fala, olha, minha usina de armamento aqui desse país vai ter um aporte ali de 5 trilhões, porque eu estou metendo bala lá nos gringos. Estou lá na puta que pariu lá, arrumei uma guerra, vou ter que matar o pessoal lá, então vou ter que investir 5 bilhões por ano durante os próximos 4 anos. O que acontece com a economia armamentista desse país? Ela, não intervém na economia. Lógico que intervém, vocês não podem ser inocentes, né? E junto com esse, né, amadurecimento institucional é onde se concentram ali, né, as práticas dentro, né, da administração pública que a gente chama de corrupção. Corrupção, né, é um termo que está todo dia na mídia, muita gente fala, mas às vezes tem uma confusão do que ela significa e a quem ela se aplica. Alguém sabe aí para passar para a sala? Quem que pode ser corrupto? Todo mundo? Não? Alguém que tem acesso a cofre público, professor? Mais ou menos esse raciocínio, Gabriel. Muito bem. Corrupção são crimes relacionados unicamente à administração pública. Ou seja, só podem cometer crimes de corrupção, né, da natureza da corrupção, pessoas
relacionadas diretamente à administração pública, sejam elas servidores, concursados, pessoas eleitas, né, que seriam representantes do povo, blá, 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 né, então políticos e tal, e cargos comissionados. Agora não precisa pensar muito longe, né? Dessas 3 pessoas que podem ser corruptas, qual que é a mais fácil? Qual que tem mais, assim, liberdade do ponto de vista moral para estar ali? Não congelei. Vamos lá. Servidores públicos concursados, personalidades públicas eleitas ou cargos comissionados, pessoas que são indicadas por políticos. Qual tem maior condição ali de cometer desvios? Do ponto de vista... Pessoas eleitas, professor? Não, comissionado. Porque pensa bem, né? O servidor público, se ele fizer cagada, ele deixa de ser servidor. Ele é exonerado, ele perde o cargo, perde tudo. Então, ele vai abrir mão da sua profissão, de tudo isso, às vezes, por fazer um desvio. Então, é muita responsabilidade imposta e é onde tem pouquíssimos casos de corrupção, embora tenha. A pessoa pública, embora também temos casos, obviamente, aí, ela tem imagem pública, então ela deve blindar ao máximo isso. Então, a não ser que, se o cara fosse fazer uma cagada, ele ia dar um jeito de esconder muito bem, porque ele sabe que isso é importante para ele ter a manutenção desse capital político. Diferentemente da pessoa indicada, que entrou nessa história, por quê? Porque esse cara aqui, eleito, devia um favor para ela. Um favor de campanha, um favor de família, um favor para outro político, para estar ali. Então, essa pessoa que cai de paraquedas dentro do sistema, ele não tem responsabilidade nenhuma com nada. Responsabilidade nenhuma com o serviço público, né, em si, da administração pública direta, assim como não tem legitimidade popular. Então, o povo nem sabe quem é essa pessoa. Mas, a essas pessoas, a essas pessoas aí que cometem o crime de corrupção, ou seja, só pessoas que estão relacionando diretamente com o dinheiro público. Professor! E aquele empresário que dá o suborno, ele é corrupto? Não, né? Não que ele não tenha cometido crime. Né? Então, o cara que corrompe, o corruptor, vamos chamar assim, né? O servidor público, o representante público, ele comete crime na esfera civil. Diferentemente do servidor que tem estatuto, obrigações, tem umas coisas para fazer ali dentro de cada cargo e tal, que ele não pode fugir dessa responsabilidade. Um policial, por exemplo, ele não pode dar um migué. Se ele estiver seguindo certinho ali tudo que ele tá na função dele, tem um tiroteio, 4 caras com umas armas gigantes, ele tá com uma pistolinha de bosta. Ele tem que participar ou ele pode dar um miguezinho, só fugir ali com o rabo entre as pernas e foda-se? Não, o cara tem que ficar lá, tem que pedir reforço, tem que enfrentar. Faz parte da atribuição dele. Se ele deixa de fazer isso, que é a atribuição dele, ele está sendo corrupto. Ele está cometendo o crime de concussão, que é deixar de fazer as coisas a qual você é designado no cargo. Então, dessa estrutura, quanto mais fragilidade institucional tem, né, do ponto de vista assim, dos sistemas de regulamento, da própria transparência que o órgão consegue dar, consequentemente, o país sofre também com as estruturas ou com as condições básicas para ser desenvolvido. Então, uma coisa está sempre amarrando com a outra. Por isso que eu pedi para vocês fazerem sempre aquele exercício de pensar o papel das técnicas. Por quê? Porque junto com a evolução das técnicas, também tem uma evolução cultural, tem uma evolução material que consegue, né, nos fornecer instrumentos, inteligências capazes de melhorar, né, as nossas instituições, os nossos sistemas de controle social como um todo. Aqui tem esse infográfico que eu pedi para vocês darem uma olhada com bastante carinho,
e ele vai destacar 5 pontos principais, né? 5 principais crimes de corrupção. Advocacia administrativa, né? O que seria uma advocacia administrativa? É quando uma dessas pessoas que eu falei, né, um servidor ou alguém nomeado ou um representante, né, relacionado diretamente da administração pública, atua a favor de interesses particulares, sejam de empresas, sejam de pessoas e assim por diante. Então, seria que ele usar do cargo ali para conseguir um benefício para uma pessoa, para um parente, para alguém conhecido e assim por diante. Ou para uma empresa, né? Favorecer uma empresa numa licitação. Sei lá, pega lá, dá uma olhadinha nos envelopes, vê quanto eles deram de lance e passa o valor para o cara dar o lance ali para ganhar. Esse é um tipo de advocacia administrativa. Concussão é quando, para fazer esse negócio, o cara exige dinheiro ou alguma outra vantagem ilícita. Então, por exemplo, advocacia administrativa. Vamos supor lá que o seu, sei lá, seu Pedro, nome genérico, tá? Seu Pedro é uma fantasia, nada a ver com o seu Pedro que limpa lá pra gente os bagulhos do jardim. O seu Pedro tá num cargo comissionado e tal, aí descobriu ali que ia ter uma licitação lá no lugar que ele trabalha da prefeitura, que ia estar contratando uma empresa para fazer parquinho. Seu Pedro, né, falou, nossa, meu sobrinho trabalha com serralheria, vou falar para ele participar desse negócio. Né? Até aí, seu Pedro não cometeu crime nenhum. Por quê? Porque ele não está dando acesso privilegiado nenhum, o edital é público. Tá? Seu Pedro resolve lá, depois de olhar a licitação, participar como fiscal do negócio, sabendo que o sobrinho dele também ia participar. Nesse momento, seu Pedro já está cometendo um crime, porque ele está inelegível para fazer essa função de verificar a licitação. Se nisso o seu Pedro resolve dar um acesso ao sobrinho dele ali para ter um valor, ele já está com um crime de advocacia administrativa. Se ele pede alguma vantagem para o sobrinho em troca disso, já é um crime de concussão. Né? Ou seja, a natureza dos crimes é sempre de favorecimento de alguém ou de outro, ou de exigência de dinheiro em troca. Né? Então, a improbidade, né, administrativa é baseada no enriquecimento ilícito em função do cargo, mandato ou emprego. Né? Que é o quê? Né? Embora nem todos os casos se tenha transparência e tal, a pessoa sempre tenta dar um jeito de desviar, mas a pessoa está num cargo público, ela falou, olha, eu tenho X de posses e vou ganhar X de dinheiro durante meu mandato. Aí chega no final, ela tem outro X, totalmente desproporcional. Né? Isso é enriquecimento ilícito. Por quê? Porque você tem que provar de onde você vem seu dinheiro. Assim, embora todo mundo tenha liberdade, privacidade, blá, 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 você não pode, assim, do nada, a função pública, o cara entra pobre e sai bilionário. Como, né? Isso é um dos crimes de corrupção previstos ali no não lembro qual código que é, gente, desculpa. Improvidade administrativa, prevaricação, né? Deixar de assumir a responsabilidade do cargo ou não fazer aquilo pelo qual foi contratado. Tem um exemplo de prevaricação que é muito constante aí na sociedade. Alguém sabe exemplificar? Quando a pessoa teria que estar trabalhando e não está. Ô, Diegão, abre o microfone e tal quando for falar. Se eu tô na outra tela, eu não consigo olhar o chat. Foi mal, hein? Não só colocar em paraíso fiscal. Por exemplo, você é um representante público, você
tem que ter alguma transparência ali, existe essa fiscalização. Mas aí coloco bem no nome de outra pessoa. De laranjas, que é bem comum, né? Usar laranja, já uma pessoa nada a ver lá para ficar recebendo dinheiro, a vantagem devida, e depois você criar um combinado ilegal para ajustar isso, ou você coloca na mão, né, no nome de familiares, assim, que não vai ver. Porque não tem cabimento, o filho do Michel Temer tem um apartamento de 3 milhões, né, bicho? De criança, aos 3 anos, já tem um apartamento de 3 milhões. Nenhum pai, né, por mais doido que seja, assim, fala, nossa, meu filho, 3 anos, sempre assim, me tratou super bem, sempre foi... Tenho certeza que ele não vai me abandonar, não vai me trair, vou até dar um apartamento de 3 milhões para ele. Mas vamos lá. O exemplo de prevaricação. Acontece muito no posto de saúde. Que é o quê? Chega lá no posto de saúde, o médico atende X fichas, né? 10 fichas, 20 fichas, 30 fichas, vai embora para o consultório dele, para a vida dele, para as coisas que ele faz fora do serviço público. Entretanto, ninguém é contratado por ficha. As pessoas, médicos, professores, etc., são contratados por hora. A gente não ganha por produtividade. Então, o que é a qualidade de um serviço de saúde, né? Na primeira situação, a gente tem um serviço que é prestado a 30 pessoas que devem chegar primeiro ali e acabou. Acabou ali, resolveu as 30, tchau. Ou em uma pessoa que fica à disposição caso os casos agendados vão aparecendo em alguma emergência também. Então, a pessoa é contratada para 10 horas e no final ela está trabalhando 2 horas e vai embora. Esse crime é chamado de prevaricação. É quando uma pessoa foge às atribuições do cargo, né, visando aí, obviamente, satisfazer interesses pessoais ou outra função. Então, se a pessoa deixa de fazer aquilo que o cargo dela exige, isso é um crime de prevaricação. Já peculato é um desvio de dinheiro. Professor, mas estou confundindo muito aqui, porque parece que todos são iguais, né? Porque um desvia dinheiro, outro não sei o quê. Então, vamos lá. Vamos voltando e dando um exemplo bem chulo. Peculato. Um servidor rouba um data show do IF. Entendeu? Então, ele pegou um bem público e desviou. Certo? Prevaricação. É o médico que não vai que só atende ali, ou vai embora mais cedo, vai atender no seu consultório, depois que faz um miguezão lá, não cumpre o horário, não atende o público do jeito que deveria. Certo? Improbidade administrativa, a pessoa não rouba da administração pública diretamente. Ela pede um cafezinho. Então, por exemplo, aquela história lá das vacinas que o cara queria $1 por dose. Ou, sei lá, quanto que foi lá. Mas é isso. Entendeu? Ele não está tirando o dinheiro direto do Estado. Ele não está roubando a vacina. Ele está tirando um superávit aqui e roubando esse dinheiro aqui. Aí que entra nesse crime de improbidade administrativa. Ele usa da posição que ele tem, que pode definir para tirar vantagem patrimonial. Ok? Concussão é quando ele depende, ele está num cargo que cobra para fazer uma determinada coisa que ele já deveria fazer. Então, por exemplo, um secretário de obras. Vamos supor que tem uma empresa que quer acelerar muito o processo, e aí ele está lá com 10 serviços para passar aquela empresa na frente e fala, não, então deixa um cafezinho aqui que eu vou passar o seu para olhar primeiro. Então, para liberar isso daí, eu vou precisar dar uma ajeitada aqui. Daí ele pede um dinheiro mediante a uma coisa que é do poder dele. Então, ele tem a caneta que vai liberar o negócio e cobra dinheiro em relação a isso. Então, ele deixa de fornecer sua função em troca de dinheiro. Seria a mesma coisa que um policial pedir suborno. Um crime de concussão. Por quê? Porque ele é o agente da lei responsável ali por dar uma canetada, uma concussão invertida, né? Ele fala, ó,
Eu tô aqui fazendo minhas atribuições do cargo, mas se você me der um cafezinho, eu posso não fazer. É meio louco, né? A hora que a gente leva aí para os exemplos, parece até meio estranho a pessoa fazer isso e falar isso. E esse resto do mundo, né, gente, que se incluem os países em desenvolvimento e toda essa bolota, são bem difíceis de classificar, de pensar e tal, e para se estabelecer assim relações mais racionais, se usam indicadores, né? Indicadores socioeconômicos, né? Ou seja, indicadores relacionados à vida da população como um todo, então renda per capita, crescimento vegetativo, mortalidade infantil, acesso à água tratada, população acima da linha da pobreza, IDH, Gini e assim por diante, né? Sendo que indicadores, né, são índices isolados e também tem índices combinados, né, que são os mais difundidos aí hoje no mundo, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e o Gini. A gente vai conhecer esses dois aqui com maior profundidade agora. Até aqui, alguma dúvida, gente? Não? Tá sussa? Tá muito cansativo? Tá sonolento? Tranquilo, professor? Então vamos lá, para acabar logo com isso, dar um mortal de costa. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi formulado pela ONU, né, como um parâmetro aí para dar as orientações básicas aí do país. Foi baseado na obra de um economista indiano chamado Amartya Sen. O Amartya Sen escreveu o livro lá, Desenvolvimento como Prática da Liberdade. Quem gosta de ler, aí eu recomendo a leitura, ele é bem gostoso de ler, além de ter sido um Nobel de Economia. Então é bem legal você ler uma obra dessa magnitude. E ele ajudou a formular isso daí, ó, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele vai pegar diferentes dimensões da vida humana e atribuir o mesmo peso a cada uma dessas dimensões. Então, pensa assim, ó, a vida do homem tem 3 dimensões básicas. Uma vida longa e saudável, né? O conhecimento, né, que emancipa o homem, né, que faz ele superar as suas limitações humanas, né, faz a gente poder ir além, e um padrão de vida decente, né, que vai estar aliado ao acesso à alimentação, aos bens materiais como um todo. Ok? Para isso, quais indicadores socioeconômicos traduzem, né, essa informação? Né? Podem dar uma ideia dessa informação. Então, vida longa e saudável, para se ter um indicador que represente isso, é a expectativa de vida ao nascer. Ou seja, se naquele país, né, a expectativa de vida média da população é 80 anos, mostra que aquela sociedade, né, promove uma vida longa e saudável para as suas pessoas. Né? Não é todo mundo que vive até 80 anos. Imagina se isso é a média. Então, quer dizer que 80, 70 e pouco é o padrão. Geralmente, as pessoas estão lá beirando os 80 e tantos, 90 anos. Ok? Conhecimento. Quais indicadores são interessantes aqui para medir conhecimento? Aí se usou 2 indicadores sobrepostos, que é o quê? Os anos de escolaridade média e a escolaridade esperada. Como assim? O que quer dizer? Então, para ser justo, né, para comparar os países de uma maneira mais orgânica, uma vez que cada um pode organizar seu sistema de ensino do jeito que quer, se teve uma ideia de quê? Quantos anos, em média, a pessoa passa na escola nesse país? Então, pensando no Brasil, né, nosso ensino básico são 9, mais 3 do ensino médio, 12. Certo? 12 anos de escolaridade esperada. Né? Então, dessa escolaridade esperada, quantas crianças dentro dessa faixa etária aqui, que deveria estar aqui, estão na escola? Essa diferença, né, que vai dar 90 e tantos por cento ali, né, dependendo da cidade que você está, tem cidade que consegue por 100%, vai dar o índice de educação. Né? Então,
a média de que as pessoas estão, que ficaram, né, que estudaram, comparado ao que é esperado, vai dar o índice de educação daquele país. Então, imagina um país que se espera ali que tenha 15 anos de educação e todo mundo tem 15 ou até mais anos de educação, né? Todo mundo fez o básico e superior. O índice de educação desse país está ótimo. Países que têm lá 12 anos no sistema regular, mas que a média só consegue fazer o primeiro grau, de primeira a quarta série. Então, o índice de educação vai estar baixo. E esses índices aqui vão ter pesos somados de 0,33% cada um para dar o IDH. Então, tem pesos iguais cada esfera da vida. E, por último, padrão de vida decente, que é baseado no RNB per capita. Alguém sabe a diferença do rendimento nacional bruto para o produto interno bruto? Valendo ponto? Como é que é, professor? Que eu não escutei direito. Qual a diferença do rendimento nacional bruto para o produto interno bruto? Qual dos dois você já ouviu falar, Enzo? Eu acho que o primeiro. Primeiro, você já ouviu falar? Nunca ouviu falar em PIB? Ah, já. Então, Eu não lembro direito. RNB ou PIB. As siglas são essas. Renda Nacional Bruta ou Produto Interno Bruto. O PIB a gente ouve muito mais no Brasil, não é? Por que a gente ouve muito mais o PIB? Renda Nacional Bruta quer dizer que é toda a renda das empresas do país, né, empresas brasileiras, pessoas brasileiros e tal, no mundo inteiro, gera renda nacional bruta, ou seja, é a soma de todo o dinheiro de todas as pessoas do país. Então, se o país tem uma indústria forte, se o país tem muitas multinacionais espalhadas pelo globo, a renda nacional bruta dela, o dinheiro que as pessoas dessa nação têm é muito mais, né? Diferentemente do PIB. O PIB vai ser todas as riquezas geradas ao longo de um ano no território de um país. A renda é as riquezas ao longo do ano no território de um país, das pessoas e empresas daquele país, no mundo inteiro. Então, não precisa estar no território. Já o PIB é só no território e é de qualquer empresa naquele território. Não precisa ser nacional. Um para o outro, qual que é a diferença? Em um mede a real riqueza da nação. No outro, inclui nessa conta aqui uma riqueza que é produzida no país, mas que não pertence a essa nação. Ou seja, Bosch, Volkswagen, Ford, todas as multinacionais que atuam no Brasil, que vendem aqui no mercado nacional, eles contam no PIB. Mas essa riqueza não fica na renda nacional bruta. A gente usa o PIB porque o PIB nosso é menos feio do que falar que nossa renda nacional bruta está diminuindo, está tendo um processo de desindustrialização. Então, se acostumou no Brasil a usar o PIB porque era um número menos feio, já que a renda, mesmo com épocas em que a gente tinha superávit comercial, etc., ela vem decaindo ao longo do tempo pelo nosso processo de desindustrialização recente. Beleza? Então, pro IDH se usa a renda nacional bruta, que é um dado mais justo relacionado à distribuição de renda mesmo. Né? Não dá para você basear que um país tem uma renda per capita com todas as empresas ali, independente da nação que vive, trabalha ali. Como você vai falar que esse riqueza está no bolso mesmo do povo? Não dá. Né? Beleza? E isso daqui dá o IDH. É o IDH, imaginando que, tipo assim, quanto mais próximo de 0,33 cada um der aqui nesse resultado, melhor. Né? Por quê? Anos de escolaridade esperada, 12. Escolaridade média, 12. 100%, né? Então, deu o índice aqui, 1. Então, ele daria um peso de 0,3333. Isso daqui, quanto mais próximo a 1, mais o IDH é alto. Quanto mais próximo a 0, mais o IDH baixo, sendo que não existe gente nem no topo, nem no botão. Tá? É um índice assim que ninguém nunca chegou a cair de um lado nem do outro. Né? Nunca ninguém caiu do poço, nem nada. Professor, e qual que é o índice de desenvolvimento do Brasil? Deve estar 740 e pouco e tal, mas depende muito de cidade, de região. A gente vai fazer um exercício ali de tarefa para vocês
compararem entre países e também entre cidades, né? Achar país, pegar um país de fora e achar uma cidade que tem as mesmas coisas aqui para a gente ter uma noção também. Tá bom? Já vai ficar mais claro a hora que a gente entrar nos indicadores. Assim como o IDH, a gente também tem um outro índice que é o índice de Gini. Esse daqui, né, embora ele tenha começado a aparecer há 20, 30 anos atrás só, ele é bem velho, ele é lá do século XVIII. O matemático lá tinha feito esse trabalho e ninguém tinha visto, e depois descobriram que o cara estava certo, né? Que é o Lorenzo Gini. Que ele percebeu que, através da curva de Lorenz lá, que é uma modelagem matemática, que quanto mais desigual é uma população, consequentemente as suas condições de vida são proporcionalmente afetadas, né? A desigualdade, ela alimenta muitas contradições. O que faz uma pessoa roubar a outra é a contradição batendo na cara: eu tenho, você não tem. Isso é uma coisa que motiva muita, não é só assim, tipo, má índole, não sei o que, não. A todo momento falando: olha, para ser bom para a nossa sociedade, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Nem todo mundo teve as condições para, né, conseguir essas coisas, para ser essas coisas que está colocado a todo momento. E isso é frustrante, né? Agora, quando isso, além de ser frustrante para todo mundo, né, de não conseguir alcançar tudo o que às vezes se deseja, é escancarado na tua cara, assim, a pessoa que tem e a pessoa que não tem bosta nenhuma, mas não tem nem aquele... Aí, esse cenário gera muito conflito. E é por isso que o índice de Gini é bastante interessante em relação a isso. Porque até mesmo países que não têm grande renda, quando são menos desiguais, ele tem índices menores de violência, de fome, de etc. E é um negócio muito interessante pensar sobre essa perspectiva nova. Então, pensando que um país tem 3 classes sociais, A, B e C, e que, né, dentro desses tanto de população, tem 10 milhões de pessoas, né? No país 1, a gente tem, né, que a riqueza é dividida ali da classe A, 1 milhão lá de pessoas, com uma grande fatia da riqueza relacionada à classe A, 8 milhões na classe B e 1 milhão na classe C. E assim vai. O verde, o país azul e o país laranja, ou cor de burro, quando foge aqui. Em quais desses países se tem condição de vida melhor? Qual é menos desigual? O verde, o azul ou o cor de burro quando foge? Pra mim é o último, se eu entendi. Ó. Vamos lá. Quantas pessoas tem na classe social e a proporcionalidade da riqueza. Então, o país que tiver menos pobreza, consequentemente, né, vai ter umas condições melhores. Assim como aquele que tiver menos pessoas desiguais, ou seja, que a distância entre o mais rico e o mais pobre não seja tão grande. Nessa lógica, o melhor país aqui seria o verde. Por quê? Porque a maior parte da população, né, 80% da população, está na faixa de renda média. Existe o milionário, o multimilionário que tem tudo. Existe a população, todas têm um acesso bem adequado ou bem distribuído a isso, e uma parcela da população ainda tem acesso restrito a esses bens e tal, mas tendo essa boa distribuição, vamos dizer assim, é muito fácil esse pouco de pessoas ser auxiliado pelo Estado. Diferentemente numa situação de alta concentração de renda, que é a azul aqui, onde tem 80% da população pobre, né? Então, ou seja, o contraste social é esmagador. Então, esse daqui seria um estado predatório, né? A gente tem lá quem está no poder, quem está comandando as coisas, as pessoas, os comerciantes e tal, que são aliados a isso e se beneficiam, aquela mazela de pessoas à margem ali que só estão servindo a interesses de quem está no poder. E um Estado aqui com uma
distribuição desequilibrada. Por quê? Porque tem muita gente com muito dinheiro, o que não é ruim ter muito dinheiro, mas, obviamente, quando se produz muita riqueza, do outro lado também se traduz em muita pobreza, né? Então, você tem 40% da população na classe pobre e 40% na classe média, o que gera um cenário de tensão até maior do que o caso azul, né? Porque você tem muita distância entre as classes. A desigualdade ela vai produzir diversos efeitos, né, na vida social do país, e esse contraste vai gerando sempre consequências aí danosas, nocivas e assim por diante. Ô, Eduardo, eu não consigo ler o chat quando eu estou apresentando, é meio estranho o Meet. Foi mal aí. Até aqui, beleza, gente? Podemos explicar a tarefinha? Então vamos lá. Ó. No livro, né, se vocês tiverem acesso lá no Classroom, quiserem, façam que nem eu, né, imprime ali o tanto para ter aí para consultar. Vocês têm indicadores socioeconômicos para consulta, né? E a gente pode, a partir desses indicadores aqui que a gente tem, né, tanto de distribuição de renda quanto de DH, regionalizar o mundo, né? Ou seja, entender o mundo a partir do variável. Então, a partir da variável renda per capita, né? Quais são, né, os locais que têm maior renda per capita? Essa renda per capita se traduz em qualidade de vida, né? Os mesmos países que têm renda per capita elevada conseguem dar uma qualidade de vida ótima para a sua população, né? Então, vocês olhem, ó, Estados Unidos, aqui o Arábia Saudita, Finlândia, Noruega. São os 4 países aí com 50 mil, acima de 50 mil. Eles são os IDH Ultra Blaster? Não, né? Dá para ver que tem exceções, ó. A Arábia Saudita promove isso, mas não consegue dar uma qualidade de vida à sua população. Assim como outros países que não têm renda tão alta quanto isso, né, promovem um IDH altíssimo, né? Então, essa comparação dos índices, dos indicadores, é importante para isso, para a gente não se limitar a uma esfera da vida, porque o dado pelo dado ele é muito burro. A gente está em 22, 23 pessoas nessa sala. Se eu falasse para vocês que a renda per capita dessa sala é 2 milhões de reais, vocês iam falar que essa sala tem gente muito rica, né? Vocês não concordam? Imagina, 2 milhões por cabeça. Quer dizer que cada um de nós teriam, né, 2 milhões de reais por cabeça. Mas, na verdade, eu estou mentindo para vocês. Todo esse dinheiro é meu. Vocês não têm nada. Deu esse resultado, né? É porque, na verdade, eu tenho 46 milhões. Então, per capita, a gente tem 2 milhões. Mas vocês não têm nada, eu tenho 46 milhões. Entendeu? Que o dado pode enganar? O dinheiro pode ser de uma pessoa só. Se a gente olhar e falar, nossa, que foda! Mas ele é bem distribuído, esse dinheiro? Então é por isso que vocês têm que cruzar os indicadores e também cruzar essas realidades para conseguir realmente entender. A gente não pode achar que o mundo é aquilo que a Glória Maria apresenta no Globo Repórter, não, gente. Né? Olha, conhecendo a Croácia, olha a maravilha, e, não sei, e vai nos lugares mais... Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Imagine que vocês não conhecem o Brasil, tá? Vou apresentar para vocês um país maravilhoso, um país de belezas únicas. Acompanhem comigo. A primeira mais beleza aqui é o quintalzinho de casa aqui. Nós temos aí um quintal de casa, né? Isso é muito comum aqui no Brasil, né? A gente tem quase todo o Rio Nosso é mais ou menos nesse tom. Nós temos também algumas formações um pouco diferentes, né? E assim, a gente não gosta muito de se gabar, mas é uma beleza única, é uma coisa assim que nem todo país tem e tal. Venha conhecer. Brasil, no que eu pintei aqui, tá lindo, né, velho?
né? Você dá até orgulho, você fala, né? Mas por quê? A informação é limitada. Se eu apresentar só as coisas maravilhosas, a pessoa vai se encantar, achar que é só coisa, mas todo país tem seus problemas, tem suas qualidades. Todo país tem problemas graves que às vezes não são aparentes, não chegam a nível de informação. Por exemplo, o tanto de sem-teto que tem nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque lá o direito de propriedade privada não tem regulação, mediação nenhuma do Estado, e a pessoa lá que não pagou a hipoteca pode ser despejada com o uso da força particular, se necessário. Então, o cara pode contratar um capanga e jogar a pessoa na rua, literalmente. A pessoa que vai para a rua, não tem o que fazer, não tem onde morar, monta uma barraquinha e fica nas praças lá de Washington, fica lá curtindo o mundo desenvolvido, só que do jeito que dá, né? Com a perversidade que dá. Então, a ideia é que vocês usem esses indicadores para não se iludir assim, só com as imagens, com o que chega nas propagandas, com que a pessoa que mora lá, que está toda encantada, que está toda animada com uma nova vida, tenta transmitir, às vezes, num vídeo do YouTube. Né? Qualquer um que mudar de país, que começar uma vida nova num novo lugar, vocês vão passar por isso em breve, quando forem fazer universidade fora e viajar. Vocês vão ter uma excitação. A hora que passa e você começa a enfrentar os problemas, vai dar uma diminuída, vai baixar a bola. Então, podem ter tranquilidade, todo lugar tem problema. Assim como, se a gente pensar, né, o índice de desenvolvimento humano, e pensar a partir da desigualdade, olha como isso vai cada vez mais mostrando outras realidades. O que era top lá, já não é mais, está numa das sociedades mais desiguais aqui. Né? A África do Sul, por exemplo, ó, olha aqui, uma renda elevada, né? A África do Sul, esse pontinho aqui, ele é super. Chega no IDH, ó, já tá ruim. Apesar da renda elevada, o IDH tá lá no amarelinho, no 70. E a hora que chega na distribuição de renda, olha a bosta que é. Mas você fala, nossa, mas por que o país é assim? Aí que vocês têm que entender. A África do Sul passou por aquele regime de apartheid, separando o branco do negro, e criou toda uma economia baseada nessa segregação, então subjugamento de um ao outro. Tem o Mandela, tem tudo que aconteceu. Então, hoje, quando toda essa parte aí de coisa se resolveu, né? Como que tá? Tá tudo uma maravilha? Não, bicho. Tá tendo que ajustar tudo que esse período nebuloso criou, né? Então, criou uma desigualdade enorme, né? Então, tem bairro de branco, bairro de preto. Você acha que vai, do nada, ó, agora acabou a apartheid, agora tá tudo sussa. Mas não, se os brancos se concentravam a parte econômica, só porque acabou a apartheid e de certa forma pacífica, agora tá tudo igual? Não. Né? Então, tem um universo de má distribuição de renda que dificilmente não vai ser fácil. Haja a Copa do Mundo ali para movimentar a economia com esse nível de desigualdade que se produziu lá. Né? Assim como, se vocês estudarem, vocês vão perceber que a África subsaariana foi a que sofreu as políticas neocoloniais mais severas. E olha aqui, ó. Olha o resultado que ela provocou em termos de desorganização social. Né? Então, a nossa tarefita aqui é que vocês escolham o Brasil, mais 12 países, 12, ok? Para comparar isso. Né? Então, vocês vão fazer uma tabela, pode usar gráfico, pode chegar aqui, ó, bem simples, ó. Lista, países, IDH. Só as palavras-chave. Aí você já pega aqui, ó, plum. Vai ter uma tabelinha. Bem cheinha, bem bacana. Aí vocês vão escolher 12 países que vocês tenham curiosidade. Tá? Brasil, que vai ser nosso ponto de referência, então todo mundo tem que fazer sobre o Brasil. Então tem que achar o Brasil lá para ter a referência de comparação. Brasil, escolhe 12 países. Professor, como que eu vou escolher? Você tem que escolher uma lógica que permita uma comparação, né? Você não pode pegar os 12 países aqui, ó, vou escolher esses 10 que tem primeiro para eu comparar os 10. Não dá para comparar nada dos países que, de certa forma, estão parecidos. Então, tenta dar uma distribuição geográfica. Ou seja, tá aqui olhando lá o mapinha, ó, pega
3 da América, 3 da África, 3 da Europa, 3 da Ásia e Oceania. Ou se não, pega 3 ricos, 3 mais ou menos, 3 em desenvolvimento, 3 pobre fudido. Beleza? Assim, a ideia é vocês fazerem exercício de comparação. Então, 12 países, a gente vai comparar o mesmo que eu fiz aqui, ó. PIB per capita, IDH e Gini. Como achar esse dado, eu já mostrei para vocês que é bem fácil, né? Só digitar lista, países, IDH, e lista, países, PIB per capita, lista, países, índice de Gini. Quem não tiver com acesso, estiver acompanhando pelo computador, acessem essas páginas aqui, ó. 59, 62 e 65. Só pegar lá o livro que está no material de apoio, que lá tem também esses dados para vocês escolherem entre alguns países, né? Não tem todos. Desses países que você escolheu, tentem, assim, dar uma contextualização breve, assim, de como aquele país se formou, se fundou, se ele foi colônia de alguém, se ele foi colonizado, se ele passou por guerra civil, se ele ainda está lutando por independência, etc. Então, só contextualizem isso para a gente falar, ó, esse país tem X anos de vida, esse tem tanto, né? Para a gente ser justo, né? É muito fácil você comparar assim, olha, esse país aqui é maravilhoso, não sei o quê, não, esse daqui é uma bosta. Esse país aqui tem 2.300 anos, essa nação aqui tem 70. Né? Meio desproporcional. Imagina uma nação, né? uma unidade de pessoas que já pensaram as coisas junto, que já há séculos, e uma que ali está se constituindo, está amadurecendo. Então, para ser justo, investiguem também ali uma historinha breve, quando ele se tornou independente, quanto ele se constituiu, blá, blá, blá. E por último, essas variáveis, como elas estão no seu município? Como elas estão aí na sua região? Essas variáveis, se a sua região fosse um país, que país você seria? Hein? Beleza? Entenderam essa primeira parte? Aonde que é para entregar essa tarefa, professor? Vocês vão fazer na atividade, né, na aula, entrega lá no mesmo item da aula, faz lá os 12 países, compara um com o outro, faz uma brevezinha, historiazinha, para a gente ter esse exercício que fez em aula para vocês fazerem ele também, né, de comparar os países, de tentar entender as variáveis e principalmente o que condicionou a isso. Entrega lá. E também pega esse e guarda para entregar junto com o portfólio. Beleza? Aí. E a segunda parte, que é uma parte assim bem breve ainda, né? Todos o IDH, esses índices e tal, eles são usados aí também para fazer de certa forma, orientar as políticas públicas das nações em prol de um ideal comum, né? E hoje o que está em vigor é as 17 ODS, né? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Para a gente se inteirar disso, né, e fazer um diálogo aí com os índices, que é bem bacana de fazer, eu vou deixar para vocês a liberdade de escolher um tema para você se aprofundar. Então, você vai escolher qualquer um desses temas que vocês se interessam, tá? Então, escolha uma coisa que você sente curiosidade, que se identifica, e vai pesquisar o que a ONU está querendo dizer com isso. Então, vocês vão textinho ali de 10 linhas sobre o seu objetivo do milênio. Por enquanto é só isso, tá? Vou deixar uma semana e um tequinho, pode ser? Até segunda que vem? Pode, professor. Cassuça, né? Então, ó, Tá tranquilo. faz essas comparações entre os países, escolhe lá, Brasil mais 12 países, acha os dados e compara um com o outro, pensando nas histórias dos países. Depois, pensa na sua região, vocês sabem, para encontrar os dados das cidades e tal, você põe PGE, cidades, Irati, por exemplo. Aí já vem as informações, ó.
economia, PIB per capita. Ok? Então dá para vocês comparar. Acho que tem IDH em algum lugar aqui. Vou dar aqui. IDH de Irati, 0726. Irati seria qual país? Paraguai, Tonga, Líbia. Mais ou menos isso. Uzbequistão. Beleza, gente? O IDH tem esses detalhes e tal, mas a gente vai discute a hora que vocês fizerem essas comparações. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre a atividade ou sobre a aula, mandem aí. Professor, isso é para fazer no caderno ou lá, tipo, na atividade e mandar por... Nos dois, aqui, ó. O Forms aqui é a chamada, tá, gente? É para entregar na atividade, no Classroom e no portfólio. Professor, por que nos dois? Porque assim eu já consigo corrigir e dar uma prévia para vocês do resultado e tal, mas a atividade, a natureza dela seria mais interessante no caderno, no portfólio. Por isso os dois. Então, na hora de fazer a chamada, preste atenção na pergunta, que é como essa atividade tem que ser entregue. Tá bom? Tá fechado o formulário, professor. Não tá entregando mais nenhuma resposta. Peraí. Isso. Pronto, agora tá. Deve estar. Beleza, gente? Se alguma dúvida aí da atividade, pergunta. Não vai com dúvida, não. Professor, daí para aquela número 2 que você falou que tem que fazer aquela, tipo, uma historiazinha do país, é para todos os países tem que fazer isso? Para os 12 que você escolheu, mas assim, é o básico do básico do básico. É África do Sul, você sabe, né? Entender que a África do Sul passou por um apartheid, que luta por... sofreu com o processo de independência do Reino Unido. Então, você ter essa noçãozinha de que, tipo assim, o tempo do país, tempo técnico, histórico do país ainda está em outra fase. Para a gente não julgar o país simplesmente pelo dado, né? Falar, olha, é um país horrível por causa do dado aqui. Não. Às vezes é um país que está, assim como nós, assim como os outros, lutando para melhorar, lutando para dar uma vida melhor ao povo. Tá? Então, por isso que é uma historinha, para vocês terem uma noção do que aconteceu, tanto para o ruim quanto para o bom. Ok? Bom, se tiver mais dúvidas, era para isso hoje. E aí, assim que eu baixar, renderizar, não sei o que, eu já publico lá a atividade e essa aula lá no Classroom. Até umas 4 da tarde, se tudo der certo, já está tudo lá. Beleza, professor? Vou ir nessa. Até mais, hein? Bom fim de semana. Falou para vocês, bom fim de semana, bom descanso. Tchau, professor. Tchau, gente. Não deixem de fazer atividade, não, hein? Tchau, prof. Tchau. Nem de responder a chamada. Lembra aí de acessar o link e responder a chamada corretamente.